Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Thalia e eu comecei há pouco tempo no YouTube, né? Comecei hoje, na verdade, esse é o meu segundo vídeo. E como eu não tenho histórias de terror pra contar ainda, eu tô tentando pedir pro ChatGPT escrever algumas histórias de terror pra mim. Mas essa em específico vai ser uma história de verdade da Deep Web, tá bom? Não é uma coisa que o ChatGPT inventou, tá bom? É algo que realmente aconteceu, né, uma pessoa contou sobre a Deep Web. E eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Bom, o título do relato da Deep Web é: Não fui cuidadoso quando entrei na Deep Web. A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não é por causa das coisas doentias que podemos encontrar lá, mas porque é uma visão completamente sem censura das pessoas. Você pode falar o que pensar, comprar o que quiser, falar o que quiser. Na Deep Web você tem liberdade total. Desde que descobri, fiquei fascinado pela Deep Web. E o que vou contar agora aconteceu quando eu estava na faculdade. Muitos colegas do meu campus haviam acessado a Deep Web. Era quase uma tendência. Com tantos conhecidos navegando por lá, me parecia seguro. Eu também navegar e descobrir sobre as coisas que acontecem lá. Acho que ele quis dizer, me parecia seguro eu também navegar e descobrir coisas que aconteceu lá. Agora, eu sempre ouvi também histórias de terror da Deep Web, histórias de pirataria, tropeços, em sites de desgosto e até mesmo as pessoas que de alguma forma encontraram seu endereço. Nossa, isso realmente me assusta, tá? Essas histórias foram o que me manteve fora da Deep Web. Mas como a maioria das pessoas da minha faculdade usavam de um computador normal, eu decidi tentar. Eu perguntei a um amigo para me ajudar a configurar. Quando ele chegou, abriu meu notebook e começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um navegador que permite que você acesse a Deep Web. Nossa, eu não sabia desse navegador. Tô sabendo agora. Que interessante. Nossa, a minha eu de 15 anos, não, de 12 anos, de 15 anos ainda já tava um pouco mais consciente. De 12 anos a Maria saber desse aplicativo. Mas enfim, continuando o relato aqui, ele também me perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa ilegal. Eu respondi que não. Ele falou que se fosse o caso, eu precisaria instalar um programa chamado Tails, que aparentemente torna mais segura a navegação, caso queira acessar algo muito ilegal. Um pouco mais tarde, tudo estava configurado. Eu tinha o meu novo endereço de IP e meu amigo me deu um breve resumo do que eu não deveria fazer. Após cerca de 2 semanas navegando na Deep Web, eu já me sentia como um profissional. Eu tinha acessado vários sites diferentes, conversado com pessoas fascinantes, fiz alguns amigos e até comprei algumas sementes de maconha para plantar. Eu tinha me tornado arrogante e estava pronto para cavar mais fundo na Deep Web. Eu desliguei o modo de censura do Wiki e comecei a pesquisar. Demorou um pouco, principalmente porque Tor fica um pouco lento e muitos dos links levavam para páginas inválidas. Eventualmente, eu tropecei em um endereço OION chamado Todogori. A princípio, era uma sala de bate-papo com diversos temas. Eu tinha um estômago bastante forte e já tinha visto muitos filmes violentos, decapitações, assassinatos e etc. Pela internet, normal, né? Depois de olhar algumas salas de bate-papo, percebi o quão doentio esse site era. As pessoas nessas salas de chat eram verdadeiros assassinos, comentando sobre algumas coisas que tinham feito. Na sala você também pode postar fotos. Um homem com o apelido Cultura 045 estava meio que dando uma palestra em uma dessas salas. Ele estava explicando em detalhes como ele tinha quebrado a casa de alguém, sequestrado uma menina e como brutalmente matou seus pais. Nossa,
escondendo-se sob a cama de uma... Peraí que eu me perdi aqui. Escondendo-se sobre a cama de uma... Seguida... Abrindo suas gargantas. Pera, eu não entendi. Tá. Ele estava explicando em detalhes como ele tinha quebrado a casa de alguém, sequestrado uma menina e como brutalmente matou seus pais. Escondendo-se sobre a cama de em seguida abrindo suas gargantas. E em seguida, eu acho que ele quis dizer, abrindo suas gargantas. Nossa, que horror. Ele levou a menina para sua casa, estuprou e espancou-a e a cortou. Eu não achava que ele estava dizendo a verdade, mas depois ele postou as fotos. Essas foram as imagens mais horríveis que eu já tinha visto. A menina devia ter entre 8 e 10 anos. Sendo brutalmente estrupada e espancada e cortada com uma faca. Cultura 045 postou mais fotos. Nessas eram a menina amarrada em uma cadeira, sangrando, chorando e vomitando. Depois ele mostrou uma foto dele com uma broca e perfurando o crânio da menina. A parte mais assustadora é que enquanto ele fazia isso, ele olhava para a câmera, com alegria em seu rosto. Eu já tinha visto o suficiente, então digitei na janela de bate-papo. Vocês são doentes, merecem morrer. Como vocês conseguem dormir à noite? Imediatamente, todos lá começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu era apenas um impotente e ignorante com a menina nas fotos. O que eu deveria sair da parte mais legal da internet. E que eu deveria sair da parte mais legal da internet. Muitas aspas. Eles começaram a me xingar. E logo depois, a Cultura 045 digitou algo no chat. Ele disse: Sério? Onde você mora, amigo? Tenho certeza que todos adorariam ver você nesse site. Então eu cometi o erro da minha vida e digitei: eu vou chamar a polícia e fazer esse site ser fechado. Menos de 1 minuto depois, uma janela de bate-papo se abriu sozinho. Nele, alguém chamado Administrador 1 digitou para mim: chame a polícia e você vai se arrepender. Eu não respondi nada e estendi a mão para o meu celular. O que aconteceu me assombra até hoje. Meu celular dizia que eu tinha uma nova mensagem. Eu abri e ela dizia: chame a polícia e você estará morto. Não havia número. Ele ao menos mostrava número desconhecido. Apenas estava em branco. Olhei para o meu notebook e vi a luz da minha webcam ligada. Eu rapidamente cobri, mas eu vi na tela uma foto minha olhando para meu celular. Eu congelei. Por um momento, quando o administrador digitou novamente: largue seu telefone e descubra a webcam. Eu coloquei meu telefone para baixo, mas mantive a webcam aberta. Quando ele digitou novamente: ok, então seja como quiser. Logo depois, ele postou meu nome completo, minha idade, meu endereço e no chat ele digitou: ai, seria uma pena se você ou algum de seus amiguinhos da faculdade desaparecesse, não seria? Agora descubra sua webcam. Eu então fiz o que ele disse. Ele me pediu para seguir algumas instruções para que fosse possível eu chegar nesse site novamente. Segui todos os passos. Quando terminei, tinha uma nova mensagem: agora, não se atreva a voltar. Como antes não havia nenhum número, eu ainda chamei a polícia no telefone de meu amigo, mas eles nunca foram capazes de encontrar o site. Se alguma vez você ir na Deep Web, saiba que não há apenas coisas interessantes por lá para explorar. Eu era um miúdo estúpido da faculdade e só espero que ninguém cometa os erros que eu cometi.
Mudei para uma casa diferente e mudei todas as minhas informações, mas eu ainda tenho um pesadelo sobre aquele dia. Parte 2. Há alguns dias atrás eu postei aqui sobre minha terrível experiência sobre a Deep Web. Eu acho que essa é um comentário dele depois que ele já tinha postado, né? Como ele disse aqui. Mas sabem que tudo aquilo não foi tudo. Eu estava extremamente abalado com o que tinha acontecido. A polícia tentou rastrear o website, mas desde que não havia nenhuma maneira deles recuperar o histórico de navegação, e eu tinha encontrado aquele site clicando em links aleatórios. A polícia me disse para mudar todas as minhas informações e ir morar com algum amigo. Mas como que você vai morar com um amigo, sendo que, ele também sabia de seus amigos? Então tá, né? Tá. Depois de alterar todas as minhas informações pessoais, decidi morar com meu amigo David. David era um cara trabalhador e extremamente honesto. Ele nunca ia às festas do colégio, não bebia, não dirigia em alta velocidade e era muito dedicado a terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos miúdos que eu conhecia naquela época, que não estava interessado em navegar na Deep Web. Eu tive que lhe contar tudo sobre minha experiência na Deep Web. Isso principalmente porque ele me aceitou para morar junto com ele. Uma noite nós dois estávamos estudando até tarde quando meu telefone tocou. Nossa. Eu olhei para ver quem tinha me enviado uma mensagem. Não tinha número, como da última vez, e dizia: verifique seu computador. Não havia mais nada. Apenas essa simples instrução. Eu abri meu notebook e quando fiz, notei que eu não tinha o controle do mouse. Tentei mover, mas o mouse tinha acabado de se mexer por conta própria. Alguém tinha acessado remotamente o meu computador. Eu nunca permiti acesso remoto a ninguém. Eu tentei um monte de comando no teclado, mas nenhum funcionou. Notei que quem tinha o acesso remoto do meu notebook fazia download de um programa, provavelmente algum malware, né, que é um programa maligno, acho, né, do computador, né, que pode trazer vírus, mas não havia nada que pudesse fazer. Eu ouvi novamente o meu telefone tocar e desta vez a mensagem dizia: olhe para a janela. Gente, isso aqui me deu medo. Bom, nossa, por que eu tô rindo? Tô rindo de nervoso. Eu estava sentado junto a uma janela. Eu não sabia se ele se referia à janela do programa ou à janela na parede. Então olhei para fora e vi um homem no estacionamento, encostado em uma van branca. Ele tinha um celular em sua mão esquerda e quando olhei para ele, ele acenou a cabeça. Meu telefone tocou novamente. Digite e segure a merda de Alt F5 ao mesmo tempo para ativar o programa. Eu liguei para David, vi ao meu quarto ver o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu. David ligou para a polícia e eles disseram que estariam aqui em breve. Eu não me atrevi a ativar o programa, apenas sentei na mesa do computador. Eventualmente, outra mensagem chegou. Eu estou indo até você. Se você não ativar esse programa agora... E eu não sei porque ele ou a pessoa no controle do meu computador não podia ativar o programa, mas eu não me atrevi a perguntar. Ao mesmo tempo, porém, eu estava 99% certo de que seria algum vírus espião ou algo seria destrutivo para o meu computador. Então me recusei a ativá-lo. Ou poderia ser até algum conteúdo, sei lá, algum tipo de conteúdo bem ruim para caso ele denuncie a polícia abra o computador dele e veja esses, né, conteúdos, né, se é que vocês me entendem, né, bem pesados assim. Eu não duvido de nada, sinceramente, gente. É na Deep Web. Gente, sinceramente, Deep Web. Quantas histórias que eu já vi sobre a Deep Web. Mas, enfim, continuamos os relatos aqui, porque às vezes eu sou meio aleatória. David pegou um taco de beisebol, caso o homem do lado de fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos um giro na maçaneta da porta. Ela estava trancada, mas em seguida ouvimos as batidas na porta. Nós dois nos assustamos
Eu olhei para fora da janela novamente. Com certeza o homem e a van tinham ido embora, mas as batidas na porta ficavam cada vez mais violentas, até que finalmente ouvimos um som horrível de arranhões. Durou mais alguns minutos e então ouvimos os passos caminhando para fora do corredor, eventualmente desaparecer. Eu recebi outra mensagem. Nós voltaremos. Isso realmente me pegou de surpresa. Quando os policiais chegaram... Nossa, te pegou de surpresa? Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara sabia o seu endereço, ele sabia todos os seus amigos e você. Ai, cara, não quero te julgar, mas pelo amor de Deus. Você ainda foi pego de surpresa? Sério? Nossa, mas enfim, né? Nossa, tô muito surpresa com isso, mas enfim. Quando os policiais chegaram, me disseram para olhar para a minha porta. Segui-os de volta para o corredor e vi gravado na posta do meu nome... Segui-os de volta para o corredor e vi gravado na posta meu nome. Na posta? No corredor, será? Acho que é isso. Bom, a polícia começou a investigar tudo. A polícia começou a investigar todo o edifício e chamaram um policial hacker para verificar meu computador. Ele começou a fazer a varredura e investigar o programa estranho no notebook. Eventualmente, ele conseguiu fechá-lo e removê-lo, e me disse que meu notebook não é seguro. Também disse que os arquivos do núcleo podem ter sido hackeados ou corrompidos. Fizemos uma limpeza completa no computador e ele olhou o meu celular, como da última vez. Ele não poderia me dizer de onde as mensagens vieram e me disse que durante alguns dias alguns policiais estarão nas proximidades, caso isso aconteça novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David não estava em casa ainda. Fui para o meu quarto e caí na cama. Eu tinha apenas começado a fechar os olhos quando eu vi um ruído no meu armário. Eu levantei minha cabeça para ouvir novamente, mas não ouvi nada, então voltei a dormir. Depois de alguns minutos, a porta do meu armário se abriu. Nossa! Saltei da cama e vi um homem com uma máscara andando até mim. Corri pela porta e bati com ele atrás de mim. Corri para fora do estacionamento e em seguida ao meu carro eu fui embora. Corri para fora do estacionamento e em seguida ao meu carro e fui embora. O quão rápido quanto podia. Só voltei depois que a polícia foi chamada. O homem já tinha ido, óbvio, né? Essas noites, 2 policiais estavam monitorando todos que entravam ou saíam do edifício, a fim de capturar o homem. Eu abri meu notebook e percebi que meu papel de parede tinha mudado. Era apenas um monte de árvore, mas foi alterada para uma imagem doentio de um homem com uma máscara. A mesma máscara que vi o homem que estava no meu armário, cavando uma faca no olho de um bebê no que parecia ser uma cabana. Gente, que doideira. Nossa, que pesado. Notei também que todos os meus arquivos programas tinham sido removidos e vi apenas o mesmo programa da última vez. Eu cliquei sobre ele e já havia sido instalado. O programa rodou em tela cheia e o que parecia um live stream estava acontecendo. Eu não podia fechar a live, estava mostrando a imagem de um menino de 13 anos ou 14 anos mexendo em seu computador. Nossa, isso aqui me lembrou aquela história de Black Mirror, não sei se vocês já assistiram. Tem um episódio de Black Mirror que um cara acessa... Nossa, eu não lembro muito bem o contexto, mas é que assim, só resumindo aqui para continuar o relato, tem umas... Quem lembra do episódio pode comentar aqui embaixo. Tem um episódio no Deep Web que um cara entra no site, alguma coisa assim. Eu acho que é isso, ele entra num site... pornô, eu acho que é isso, um site, né, meio assim. E aí ele, sabe, ele faz um negócio ali, né? E aí... E quando ele consumou o ato, né, beleza, tal...
No outro dia, se eu não me engano, começaram a mandar mensagens anônimas pra ele com uma criança, né? Sendo botada ali no vídeo, bem pesado mesmo, esse episódio de Black Mirror. E assim, ele acabou, sabe... Esse cara, ele mandou uma mensagem no Gmail dele e acusando ele de pedofilia, obviamente, né? Se eu não me engano, a imagem era a irmã dele. Ele tava meio que, sabe, com a irmã dele. Mas enfim, é um episódio bem pesado. Se vocês gostam desse tipo de coisa, tipo, desse tipo de história bem pesada, esse episódio de Black Mirror é bem nessa vibe mesmo. Não demorou muito pra eu perceber que eu estava assistindo através de sua webcam. E não fazia ideia. Eu vi uma caixa de bate-papo em pop-up no canto superior direito da tela. E nele alguém digitou: Sejam bem-vindos a uma verdadeira live de terror. Estamos contentes por estarem aqui. Ah, obrigado, João, por estar aqui também. Meus olhos se arregalaram. Meu nome é John. E eles estavam esperando até que eu estivesse assistindo para iniciar esse live stream. Enquanto eu olhava, vi que a porta do meu armário atrás do pobre rapaz se abriu bem devagar e um homem saiu com uma caixa de ferramentas em uma mão. Ele calmamente colocou a caixa de ferramentas no chão e ele tirou um pouco de fita adesiva. Ele foi atrás da criança e a agarrou com força e colocou a fita adesiva em sua boca. O rosto do pobre garoto era de medo total. Ele tentou gritar, mas não conseguia. Eles estavam fazendo uma quantidade razoável de barulho. Por isso, percebi que o garoto deveria estar sozinho em casa. Já aviso que o que vou descrever agora é um conteúdo NSFW. Se você estiver ouvindo isso em um lugar público ou com parentes por perto, acho melhor usar fones de ouvido para não ser constrangedor. Eu tentei de tudo para fechar, mas não conseguia. Então vi um homem tirar uma chave de fenda e conduzi-lo até o peito do garoto. O sangue começou a derramar e o garoto parecia nem estar com a fita na boca, pois um grito de dor agoniante atingiu meus ouvidos. Eu vi lágrimas em seus olhos quando este homem doente apertava a chave de fenda cada vez mais e mais profunda e depois arrancou. O homem então pegou um martelo e quebrou as mãos do garoto várias vezes até que eles eram nada mais do que um monte de carne mutilada. Eu tentei todos os comandos para sair, mas nada estava funcionando. Notei que na caixa de bate-papo várias pessoas que estavam torcendo para o homem e pedindo para ele fazer coisas diferentes com o menino. Nossa. O homem pegou uma serra elétrica portátil, pressionou contra o rosto do garoto e ligou. O menino gritou de dor quando a serra atingiu seu olho jorrado de sangue por todo lado. Inclusive, um pouco na webcam. Eu comecei a derramar lágrimas pelo que estava assistindo ao vivo. O homem tirou uma faca grande e começou a arrancar a cabeça do garoto com cortes profissionais em sua garganta. Gente, mas por que esse cara não saiu do computador? Ai, sinceramente, eu, sei lá, tirava o computador da tomada e saía correndo. Não, nossa senhora, credo, queimaria meu computador, jogaria no lixo. Eu, hein? Mas enfim, eu estava mal. Vomitei por todo o chão e quando olhei de volta para o computador, vi na caixa de bate-papo as pessoas digitando. As pessoas digitando coisas horríveis como FAP, eu não sei o que é FAP. Ou... Oh meu Deus, isso é tão maravilhoso! Obrigado por salvar minha noite entediante. E etc. Na caixa, eu vi que alguém chamado Cultura 045 digitou: Obrigado por assistir, João. Depois disso, o programa se fechou por conta própria e eu fiquei com aquele papel de parede doentio. Eu estava suando, respirando pesado e me sentindo mal.
Ao longo de tudo isso, nem percebi que meu telefone tinha várias mensagens. Eram mensagens de ódio vindo dos meus amigos e família. Perguntei à minha mãe o que havia de errado. Ela me mandou mensagem de volta. E ela me mandou uma mensagem de volta. Você mandou aquele link de uma live stream doentia e perturbadora para todos. Eu não posso acreditar que você assiste essas coisas. Você me dá nojo. Eu chamei a polícia. Eu me senti ainda mais mal do que antes. Esses monstros que enviaram live stream para todos os meus amigos de alguma forma se passando por mim. Eles praticamente arruinaram minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, eu disse a eles tudo o que tinha acontecido e rapidamente eles conseguiram explicar a todos os meus amigos e familiares o que tinha acontecido. Eles realmente reprimiram e encontraram os responsáveis. Em um mês depois, 4 homens foram presos. Um era o administrador 1 e o outro era o Cultura 045. E os outros 2 trabalhavam com eles. O local foi encontrado e tiraram aquele endereço Onion do ar. Eu poderia terminar este meu relato com um clichê de horror dizendo que continuei recebendo mensagem ou que coisas estranhas aconteceram depois, mas nada disso aconteceu. Eles foram presos, nunca mais se perturbaram novamente. É bom saber que esses homens estão na cadeia ou talvez até mesmo mortos, mas o que mais me assusta é todas as outras pessoas que assistiram a live stream, que estavam por lá por prazer. Eles ainda estão soltos por aí. E provavelmente há milhares de outros como o Cultura 045 pelo mundo. Se alguma vez você for entrar na Deep Web, faça um favor para você mesma. Não procure por coisas que possam te abalar ou destruir seu psicológico. Não cometa os mesmos erros que eu. E saiba que nunca, nunca você estará tão seguro quanto pensa que está. Nossa, que pesado. Bom, gente, mas é isso. Pelo amor de Deus, vocês querem entrar nesse tipo de site e quer que fique tudo bem? Gente, não se entra nesse tipo... Gente, o que acontece nesse tipo de site, fica nesse tipo de site. Se você quer entrar por curiosidade, já não recomendo você entrar por curiosidade. Mas se você tem uma curiosidade de ver, beleza, veja. Mas veja calado. Não fale nada. Porque muitas das vezes você pode não ter a mesma sorte que ele, tá? Pode não ter a mesma sorte que ele. Vocês já ouviram falar do jogo Baleia Azul? Eu acho que ele funcionava mais ou menos nesse nível, nesse pique aí. Não era na Deep Web, né? Não tem nada a ver com a Deep Web, mas eu acho que funcionava no mesmo nível que isso, né? Na época da Marina Joyce também, que muitas pessoas ficavam com medo de sair de casa. Eu era uma dessas pessoas. Eu me achava observada como se eu fosse a própria Marina Joyce, mas enfim. Bom, gente, essa é uma história bem pesada. E assim, tomem cuidado com a Deep Web. Não, na verdade... nem entra, sabe? Tipo, pra que você quer entrar nesse tipo de site? Eu acho que se você tem curiosidade pra entrar nesse tipo de site, você já é uma pessoa meio duvidosa. Sei lá, tipo, eu já tive curiosidade de entrar nesse site. Se você é um adolescente, realmente você não é uma pessoa duvidosa. Mas se você é adulto e só tem curiosidade, tira essa curiosidade de você, tá? Agora, se você de fato quer entrar pra ver de fato o que acontece lá, gente, pelo amor de Deus, tem histórias em todos os lugares falando o que acontece na Deep Web. Você não precisa de entrar lá pra saber. No canal Você Sabia, inclusive, tem muito vídeo no canal deles que fala sobre coisas da Deep Web. Acho que tem um vídeo deles entrando na Deep Web, até mostrando, eu acho, como que entra na Deep Web, alguma coisa assim. Eles falaram que é outro computador, lan house, sabe? Tipo, enfim, é muito complicado isso, tipo... Eu acho que vocês não deveriam arriscar a vida de vocês pra fazer isso, não. E é o que aconteceu no relato aqui, sabe? Eu acho que poderia ter acontecido algo bem pior. E se a polícia não tivesse acreditado nele? E se esse cara que mandou mensagem pra ele tivesse botado de foto de parede, tipo, enviado vários documentos de pornografia, enfim, sabe? Pra ele e botado uma foto de todo tamanho quando a polícia abrisse o celular dele e visse aquilo. Entende? Tipo, a polícia não é tão compreensível assim. E se a polícia não acreditar em você e acreditar só no que ela tá vendo, você tá ferrado. Você tá ferrado. Como que você vai provar por A mais B que você não fez isso, sendo que aquilo tudo tá no seu computador, né? Vídeo gravado, sabe, postado. Como que você vai provar que você não fez isso? Como? Tem pessoas dentro da Deep Web que fazem coisas bem pesadas.
e sem deixar nenhum rastro, tá? E assim, se isso acontecer com você, boa sorte, né? Boa sorte. Mas, enfim, gente, esse foi o relato de hoje da Deep Web, bem macabro. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, tá? E se inscreva nas minhas redes sociais. E não me esquece de enviar o relato de vocês, caso vocês tenham algum relato do tipo. Se vocês já entraram na Deep Web, nossa, eu queria muito receber algum tipo de relato de alguém que entrou no Deep Web, por exemplo. Nossa, essas histórias me interessam muito, tá? Por mais que eu tenha muito medo de Deep Web, essas histórias me interessam muito. Aí você pode estar enviando o seu relato na minha caixinha de e-mail, que eu deixei aqui embaixo, né? Ou aqui mesmo no chat, nos comentários também. Caso você se sinta mais confortável, deixando nos comentários. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui mesmo, tá? E beijos até o próximo vídeo.